Jesus, sejam todos bem-vindos a este nosso canal da IADAL, onde aqui nós temos o intuito de ensinar e aprender a palavra do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Nós somos a IADAL, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alto Laje, presidida e pastoreada pelo pastor Daniel Rodrigo da Silva. Eu sou o pastor Gessildo Vilvoc, pastor auxiliar desta igreja, louvado seja Deus. E nós estamos aqui hoje para estudarmos a lição de número 3, do próximo dia 15 de outubro, que tem por tema Missões Transculturais no Antigo Testamento. E o nosso textuário, ele nos traz o seguinte texto: disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Livro de Isaías 49, capítulo 49, versículo de número 6. E a nossa verdade prática, ela nos traz o seguinte pensamento: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação de almas perdidas. E a nossa leitura bíblica em classe está no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, 9 e 17, até o 22. E também em Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2, e nos diz assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai até Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me teu filho. E ele o tomou em seu regaço, e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou o Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama por ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, querido, como já dissemos, nós vamos hoje dissertar sobre missões transculturais no Antigo Testamento. E nós louvamos a Deus por estarmos aqui. E mais uma vez conosco está o nosso pastor Vinícius Sepulcro, o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical. Pastor Vinícius. A paz do Senhor para os irmãos. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui escorrendo essa lição, né? Estava comentando aqui com os irmãos que a lição de domingo passado, a próxima e a outra são continuidades, né? Está dando continuidade, ou seja, uma completando a outra. Sim. E, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né? Porque no próximo domingo é dia dos professores, né? É verdade. E o que seria a EBD sem os professores, sem aqueles que se dedicam a ministrar a palavra de Deus, né? A ensinar. E aqueles que ensinam, a Bíblia diz que deve haver esmero, né? Deve haver dedicação. Então eu gostaria de aproveitar e parabenizar todos os professores, não somente da EBD, mas também de ensino secular, né? Nas nossas igrejas existem muitas pessoas que são professores, né? E que Deus venha te dar graça e abençoar a cada dia a sua vida, a sua família e o seu ministério. Amém. E também conosco o nosso secretário, louvado seja Deus, da nossa escola bíblica, nosso diácono Jonatas Ferreira. Bem-vindo, querido, que Deus abençoe sua vida.
Mais uma vez eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade e privilégio de estar aqui. Também ao pastor Gessildo. Amém. Prazer, querido. Muito obrigado, pastor. Prazer, meu querido. Por estar nos convidando para participar dessa live, né? Desse comentário. Pastor Vinícius, Deus abençoe. Também ao nosso pastor presidente, pastor Daniel Rodrigo, né? Sim. Que tem sido uma grande bênção, né? Para as nossas vidas. E também aqui, já pegando gancho na fala do pastor Vinícius, eu quero desejar a todos os professores também nesse dia um feliz dia dos professores. Todos os professores, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, queridos. Então, meus amados, na lição anterior nós vimos a natureza missionária de Deus por meio da sua relação com Abraão. Nesta lição nós temos o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias, né, quanto à viúva de Serepta, e também a ida do profeta Jonas a Nínive. Contudo, o conceito missão, da forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza, tá, irmãos? Do jeito que nós conhecemos e fazemos missão hoje, não é a mesma forma, não é exatamente, né, pastor Vinícius? Não é exatamente, não é que não seja, não é igual nas suas proporções como não aparece no Antigo Testamento, como ela é feita hoje. Então, querido, nós já vamos aqui para o nosso tópico 1, que tem por tema Israel, um povo escolhido para um propósito missionário, pastor Vinícius. Por quê? Como nós falamos na lição anterior, o Senhor, na sua presciência, né, ele sabia que iria levantar um povo para ser referência. Sim. Nós comentamos, né, que o Senhor chamou Abraão e disse para ele que dele sairia uma grande nação, faria dele uma grande nação, né? E nele seria bendita todas as nações. Então, quando o Senhor chama Abraão, o Senhor coloca Abraão e toda a sua linhagem como referência, como povo de Deus. E hoje, a Igreja de Cristo Jesus é a referência de Deus na face da terra, né? Ainda que, nós vamos ver mais à frente, Israel falhou, né, nessa missão. Sim. Mas o Senhor continua tendo um propósito, porque a aliança que ele fez com Abraão perpetua até o dia de hoje. Interessante. Então, era plano de Deus não só escolher uma nação politicamente, né, constituída. O Senhor me diz que Israel ele foi escolhido por cumprimento também à promessa que Deus tinha feito a Abraão, dado essa descendência. Porque Israel, Jacó, né, que deu origem às 12 tribos, fazem parte da linhagem de Abraão. Isaac e Jacó, isso. Por consequência. Então, o plano de Deus para um povo missionário não é que Deus sorteou uma nação. Não. Ele já vem dentro do... Israel já vem no plano de Deus, dada a bênção que o Senhor tinha dado a Abraão. Entendemos então, querido, louvado seja Deus. Então já era plano de Deus, queridos meus irmãos, escolhido Israel como promessa divina a Abraão. Eu gostaria até de ler aqui, aproveitar que o comentarista colocou aqui, né? No livro de Isaías, capítulo 42, versículo de número 6, diz assim: Eu, Senhor, te chamei. Ou seja, foi Deus que escolheu. Sim. Em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei. Aí fala de quê? Da provisão, né, de Deus, do carinho que Deus tem com Israel, como guarda de Israel, né? E aí mais à frente diz assim: e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios. Ou seja, Israel foi chamado, foi escolhido, foi nomeado ali como povo de Deus, mas não somente com isso. Deus tem um propósito, para que eles fossem referencial. Quando eu estava lendo esse texto aqui, ele diz assim, para a luz dos gentios, seria como todos os gentios estavam fora, né? Estavam como navio à deriva, no meio de um nevoeiro. E
o farol era Israel. Ou seja, que mostrava o caminho para onde deveria. E por causa disso, muitas pessoas que estavam fora do grêmio de Israel, né, gentios, né, como diz, né, que todo aquele que não é israelita, eles abraçaram a fé através da vida de Abraão, né, do povo de Israel. Glória a Deus, glória a Deus. Com tudo isso, né, queridos? Com tudo, com a eleição, com a consagração, vamos dizer assim, né? Essa eleição foi mais uma consagração. Israel, gente, irmão Jonathan, falhou. Onde está a falha de Israel? O que aconteceu nesse momento? Pastor, antes de eu comentar esse segundo subtópico da falha de Israel, eu quero só falar um pouquinho do plano de Deus também para Israel. Aqui eu vejo dois propósitos nesse plano de Deus. Existem dois propósitos aqui. Primeiro, Israel, ele deveria ser separado das nações. Está lá em Levíticos, capítulo 20, versículo 23. Deveria ser separado das nações. Para quê que ele deveria ser separado das nações? Para atrair aquelas nações, aqueles povos, diante da presença de Deus. Então a missão de Israel era ser separado das nações, para que por intermédio deles, eles vissem a glória de Deus. Se mostrar santo, no caso. Isso aí. Então os povos vissem em Israel a presença do Senhor. E também, assim como Jesus ele é nosso mediador, pastor Vinícius acabou de ler ali em Isaías, né? Capítulo 49, versículo 42, 42:6, e ali eu também vejo o plano de Israel sendo mediador entre Deus e os povos. Isso é muito interessante, porque além dele trazer essa presença para os povos, eles seriam mediadores. Eles seriam o fiel da balança, como a gente chama. Mediadores entre Deus e os povos, porém entra a falha deles, né? Sim. Entra a falha, que é onde eu vou entrar. Então essa falha aqui, eles cometem grandes erros. Israel comete grandes erros. Desses erros é se contaminar com as religiões pagãs. Então eles se contaminaram com essas religiões, né? O primeiro erro deles. Eles deixaram de ser um povo puro, um povo que deveria ser separado. Isso. E se misturaram aos demais. Fizeram o que os outros faziam, porque todo mundo faz, todo mundo quer, todo mundo, né? É isso que acontece hoje, né, irmão Vinícius? Irmãos? É isso mesmo? Inclusive, quando eles escolhem um rei, eles deixam a teocracia para estabelecer a monarquia. Sim. Ou seja, no momento que eles pediram rei, por que pediram rei? Que eles começaram a observar todas as outras nações, todos os povos. Todo mundo tem, todo mundo faz. E com isso veio o quê? A idolatria. Com isso veio o quê? A prostituição e muitas outras coisas que Deus abomina. E eles também foram um povo soberbo, de dura cerviz. O povo de Israel tornou um povo soberbo. Então um dos grandes erros dele, deixou o testemunho do Senhor de lado. Isso está onde? Está em Juízes capítulo 2, versículo 18. Juízes 2:18. Vamos ler na Bíblia? Olha o que fala o texto bíblico em Juízes capítulo 2, versículo 18. Juízes 2:18 diz assim, ó: e quando o Senhor lhe levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertava e oprimia. Então eles esqueceram do Senhor. Eles esqueceram do Senhor. Então, assim, era um povo que deixou de testemunhar, de dar testemunho do Deus vivo. Meu Deus, que coisa, né? Então, nós vemos aqui que Deus tem um plano missionário, era para Israel ser o grande anunciante, representante de Deus na terra, e como as demais nações e povos, Israel
veio a falhar, assim como nós ainda falhamos hoje. Meu Deus do céu. E não foi por falta de Deus intervir, não, que Deus enviou vários profetas, várias pessoas para exortar Israel que se arrependesse dos seus maus caminhos, mas eles continuaram. Aí olha o que Isaías diz, Isaías capítulo 59, versículo de número 3. Versículo de número 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Ou seja, o pecado de Israel fez com que Deus se afastasse, no sentido espiritual. Assim como os povos, os gentios estavam afastados de Deus pelo pecado, diretamente, Israel, o povo santo, o povo de Deus, aquele que se chama pelo meu nome, Isso mesmo. acabou por se misturar, se fazer igual. Vamos lá, os irmãos me corrijam se estiver errado, no jeito de falar, de vestir, de proceder e de adorar, e isso cultuar também. Principalmente de cultuar Divindades. deixando adentrar o erro, o pecado, e com isso, quem se afastou? Deus. O homem se afasta do próprio Deus. Só um pouquinho, pastores, aqui. Me Sim. perdoa, porque o versículo, eu li o 18, mas é o 13. Sim, De Juízes capítulo 2 ao versículo 13, mas eu li o Vamos lá. 18. O 13 diz assim, ó, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. meu Deus do céu. Então eles deixaram o testemunho do Senhor, eles deixaram o Senhor e começaram a servir outros deuses. Eles começaram as suas falhas porque acharam que Deus deveria fazer o que lhes tinha vontade no coração. Ou seja, algumas pregações de hoje, assim, Deus vai fazer aquilo que você quer, a vontade do seu coração. O caminho não é esse. É esse? Não. Deus tem seus planos. Ainda assim, queridos, ainda assim, Israel teve suas contribuições. Ok, ele foi um povo escolhido. E como nós, também falhou, porque a Bíblia diz que daí a necessidade de vir Jesus, porque todos pecaram. Juízes pecaram, sacerdotes pecaram, reis pecaram, né? Os nossos pais pecaram. Mas com tudo isso, ainda teve a sua contribuição. Quais contribuições foram essas? O que podemos dizer e falar e comentar a respeito dessas contribuições de Israel para o mundo? O comentarista aqui, o primeiro de tudo, ele fala acerca da tradução da Septuaginta. O que foi a Septuaginta? No ano 272, alguns colocam entre 200 a 300 a.C., né? Mas existe alguns que colocam 272 a.C., o rei da Alexandria, né? Ele chama aproximadamente 70 judeus, né? Eruditos, né? Sim, conhecedores sim. da palavra, e durante 72 dias aqueles homens estiveram ali traduzindo o hebraico, né? A Bíblia, né? Os textos antigos, né? Do hebraico aramaico para o grego. O grego. E aí o que acontece? A partir daí ficou mais fácil, porque o grego naquela época estava em ascensão. Sim, a Grécia E por isso dominava o mundo, E né? por isso ficou mais fácil de ser evangelizado, das pessoas conhecidas, né? Conhecerem essa palavra, conhecerem aquilo que o Senhor fez para com o povo de Israel. Então, uma das contribuições foi a própria expansão da palavra, por assim dizer, né, nas suas traduções. Bom, Jonathan, Eu o que mais? vejo que essa contribuição de Israel, ou seja, Deus ainda preserva essa nação. Para quê? Primeiramente, eu vejo que Deus preservou Israel para trazer essas bênçãos ao mundo. Que bênção? Primeiro, que eu vejo aqui, ao ler esse contexto aqui da lição, eu vejo que a primeira coisa é trazer um reconhecimento, ou seja, o mundo, por intermédio de Israel, passa a conhecer um Deus monoteísta. Uhum. Por quê? Porque Israel não acredita em outro Deus, não crê em outro Deus, só em um. A Grécia tinha Os muitos seus deuses. Porém, eles fazem com que o povo, o mundo, reconheçam um só Deus.
porque existe um só Deus. O segundo motivo e a segunda contribuição que eu vejo é que ele nos tem, por intermédio de Israel, nós temos recebido a palavra escrita, né? Sim. A palavra escrita por intermédio de Moisés lá no monte, a lei, né? Sim. Então, por aquele Decálogo motivo, aí vem e outras leis também. isso aí vem o que o pastor Vinícius falou, a Septuaginta. E o terceiro é o próprio Cristo, o Salvador encarnado. Então, Israel, por intermédio desse povo, o próprio Cristo vem e se encarna, revelando a toda a humanidade. Já por plano de Deus, lá em Abraão, executando em Israel, da onde viria o próprio Cristo. Que coisa, né? O interessante é que na língua portuguesa a gente vê que o verbo é aquilo que dá sentido à frase, né? Que dá ação, né? Você só Dá conhece movimento. isso, você só entende o que está sendo falado devido ao verbo, porque ele que especifica tudo. Da mesma forma que nós só entendemos esse plano de Deus através do quê? Do verbo que se fez carne. Que é a ação de Deus nas nossas vidas. Isso. Que maravilha, que coisa gloriosa, meu Deus. Essa foi uma das maiores contribuições de Israel ao mundo, né? Sim. A vinda do Filho de Deus por intermédio da palavra encarnada, né? Do verbo encarnado. Então, querido, embora Israel tenha falhado na sua missão, essa nação contribuiu na revelação do plano de Deus para o mundo. Que maravilha, queridos. E isso tudo, queridos, ele é demonstrado, Deus demonstrando o seu amor para com as outras nações. De que forma? Bom, Jonathan. Ou seja, o fato aqui de Deus ter escolhido Israel como nação não justifica, não significa que ele rejeitou os demais. Não significa. De forma alguma. Não significa isso. Ou seja, aqui ele está falando do profeta Jonas, né? E também vai falar sobre a viúva de Serepta e o profeta Elias. Só que eu quero mostrar aqui para os irmãos que as missões já vêm no coração de Deus há muitos anos, né? Desde o princípio, desde que o homem pecou, quando nós abraçou falamos o pecado. a semana passada. Ou seja, então Deus ele não rejeita os outros povos. Olha o exemplo de Raabe. Raabe é um grande exemplo de livramento ali no Antigo Testamento, falando do amor de Deus para com uma pessoa de Jericó, né? Que não era, né, pastor? Uma cananita. Nós vemos também o exemplo de Ruth a Moabita, né? A primeira prosélita, não é isso? Que se converteu ao judaísmo naquela época, né? Ruth, né? Deus teve o amor por aquela mulher de Moabe, uma gentia, né? Também nós vemos por intermédio de Jonas, né? Como foi falado aqui, Jonas, a sua missão ali, e por intermédio do profeta Elias. Então isso é fantástico, porque o Antigo Testamento também fala de missões, não é da forma que nós fazemos hoje, mas é missões. Entendi. Então nós entendemos que os olhos de Deus jamais se afastaram da humanidade, embora ela estivesse dividida politicamente. Nações e nações, etnias e etnias, os olhos do Senhor jamais se afastaram do homem para tentar trazê-los novamente para o seu plano original. Ou eu estou errado, irmão Vinícius? Não, o interessante é que Deus chama o profeta Elias, né? O profeta Elias profetiza que haveria fome, né? Haveria uma seca, não iria chover. E isso aconteceu, mas o Senhor vai e o esconde, manda que ele vai até o ribeiro de Querite, ali ele fica durante o tempo, os corvos vão lá, levam pão para ele, sustento, sim. Mas o ribeiro se seca. E aí entra o texto que o comentarista coloca aqui,
que Deus fala assim, ó, você vai até Serepta e lá eu vou providenciar uma viúva que vai te sustentar. Observamos aqui, vamos fazer um adendo aqui no seu comentário. Então, como estamos falando de missões transculturais, Deus tira Elias do seu conforto e o faz transpassar. Foi para o Líbano. Foi por... Porque Tá Serepta... entendendo, irmão? Não é só uma história contada. É dentro de missões, Deus tira Elias, o envia para Serepta, uma cidade fenícia, Isso. para fazer obra transcultural. Conclua, meu querido. Isso. Aí chegando lá, o interessante, Deus disse que vai providenciar uma mulher para sustentar. Só que a mulher só tinha um pouco de farinha e azeite, ia fazer ali um bolo para ela e ela ia morrer. Na linguagem popular, tá com um pé e meio na cova. Isso, só que Deus faz assim. Mas Deus, por quê? né? Porque através da vida de Elias, aquelas pessoas dali seriam alcançadas. Porque Deus, ele tem as suas multiformas de trabalhar. Que E maravilha. ele não escolhe, ele não faz acepção. Ele veio para todos, né? Por isso que diz lá, aqui está dizendo do amor de Deus. Ele diz assim, amor o mundo, né? O Não mundo. foi apenas Israel, é todo mundo, todas as nações. As O Senhor- etnias, Deus tem um projeto. País- É o amor global de Deus, né? Hoje países tá falando muito de politicamente globalismo, estabelecendo. Verdade, verdade. Um dos grandes problemas também de Israel, nessa época, a pregoar o evangelho ao mundo, é a respeito da sua cultura. Por quê? Porque os religiosos da época, o que eles faziam? Se uma pessoa que é de Israel comer com um pagão ou residir na casa de um pagão, o que acontecia? Essa pessoa, ela estava fazendo aliança com o pecado para os religiosos. Uhum. Essa pessoa estava fazendo aliança com o pecado, mas Deus precisou tirar Elias da casa para jogar ele fora da casa dele, para ele entrar no terreno do inimigo, para ganhar almas lá dentro. Missões. Missões. Você quer fazer missões? É Deus te tirando aqui de dentro da casa para você ir lá fora, na casa do inimigo, ganhar alma para Jesus. Engraçado que na parte do evangelismo de missões, todos os tabus são jogados por terra. Eu gosto muito do texto em que Pedro, né, o Senhor manda que ele vai até a casa de Cornélio. Aí quando chegando lá, ele fala assim, ó, vocês sabem que eu não podia estar aqui, porque eu sou judeu. Uhum. Ele era gentil, não podia estar ali. Sim. Né? Mas houve uma revelação da parte de Deus. Olha só como é que Deus faz. Na sua formalidade, na sua dura serviço da lei, ele não poderia estar lá. Mas Deus o envia. Através da infinita misericórdia de Deus, a família de Cornélio, a sua família, e as pessoas ali da vizinhança abraçam esse evangelho, que não veio apenas para os judeus, porque nós sabemos que Pedro era dos judaizantes, né? Ele Sim. apregoava os judeus. Só que o Senhor veio para que todos alcançassem essa tão grande salvação. É aí que nós vemos o amor de Deus para com as outras nações. Não diferente disso também, um outro exemplo, fora de Elias, de missões transculturais, está a missão de Jonas para ir a Nínive. Muito embora ele não quisesse de forma alguma, tanto que, né, fugiu. E aconteceu que... E como é que foi isso, irmão? Onde é que está a missão aí dentro desse contexto, da missão de Jonas em Nínive? Todo mundo já conhece a história, mas vamos lá. O que eu acho interessante aqui é que quando Deus, é tudo dentro do propósito. Deus, ele envia Jonas a Nínive. Uhum. Só que Jonas não quer ir para lá. Por que Jonas não quer ir para lá? Tá com medo também. Ele tá com medo daquele povo, né? Porque era um povo Mau. um povo mau, um povo difícil Povo cruel e Povo imoral. sanguinário, como diz de na lidar, aula, né? Povo Então, sanguinário, então verdade. ele não quer ir para aquele lugar. Só que Deus tem seus planos, né? Sim, E um profeta de verdade. e os que é faz pro- cumprir. Isso aí. E um profeta que é profeta, ele tem que sentir o que o dono da profecia está sentindo. O que Deus estava sentindo naquele momento? Amor. Amor. Por uma... Por uma nação. Então, aquele momento Deus tem que fazer Jonas sentir o que ele, o dono da profecia, está sentindo. Então Jonas, ele tem a necessidade de ir para Tarsis. Ele vai para Tarsis,
sabendo que era para ir para Nínive. Esse amor, dá um pause aqui. Esse amor seria a situação de Jonas ali. E do Emanuel, dado o sofrimento lá no jardim, quando ele ora ao grande Deus e diz o seguinte: Senhor, se for possível, passa de mim, coloca de lado. Eu acho que é a mesma situação de Jonas, não? Mas o amor de Deus não permite que isso aconteça. Continua, querido. Porque o que acontece ali na história de Jonas? Nós sabemos a história, não vamos contar muito a história, nós só vamos mais para o final, né? Que Jonas é o pregador, irmãos, que pregou mais sem unção nenhuma. Por quê? Sim, Jonas, ele foi pregar e falou: se você não crer, você vai morrer. Acabou. O desejo de Jonas era que Deus matasse aquele povo. O desejo dele era que Deus, mas se vocês não aceitar, vocês vão morrer e acabou. Já foi decretado. Então o desejo dele, pastor Gessida, era isso. O que Jonas faz? Ele prega a palavra desse jeito e vai descansar. Quando ele está debaixo de uma boboreira, Deus manda um bicho e mata a boboreira. Aí o que ele fala? Poxa, Senhor, que eu estou aqui no sol quente, tal, minha cabeça tá queimando pelo calor do sol. E o Senhor manda o bicho e mata essa boboreira. Aí Deus falou bem assim: meu filho, você não está entendendo. Você não queria que eu matasse aquela nação? Tem mais amor por uma árvore do que por uma vida. Olha o amor de Deus, ó. O profeta, ele tem que sentir o que Deus está sentindo. Agora Jonas sente na pele. Que coisa tremenda. Na pele o que o próprio Deus sentiu. Interessante, eu gosto muito do texto de Jonas, né? Porque muitas vezes a gente não entende e não compreende. Nínive era uma cidade sanguinária. O povo assírio era um povo terrível. O povo assírio, eles tinham uma tática, e quando eles levavam as pessoas cativas, né, lá no cativeiro, lembra que fisgava, colocava anzóis no nariz, nos lábios. Eles tinham uma tática, eles esfolavam a pessoa viva, tirava a pele da pessoa. Então eram tidos como um povo sanguinário. E quando Deus chama Jonas para que ele vai, Jonas não queria ir. Não é porque ele estava com medo, não. Olha só o que diz aqui, capítulo 4, versículo de número 2, diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarso. Ou seja, o Senhor dá uma ordem e fala assim: se eu não for lá pregar, o povo não vai se arrepender. Então por isso eu vou para outro lugar. E por isso, ao invés de ir para Nínive, né, que ficava lá no Golfo Pérsico, ele foi para o outro lado, ele foi para a Espanha. Para o outro lado. Fugindo do propósito de Deus. Só que o tiro saiu pela culatra. O amor de Deus é maior, os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Então ele já tinha tido um diálogo com Deus. E ele falou assim: ó, se eu fugir e for para outro lugar, o Senhor já bateu o martelo. Aquele povo vai ser destruído. E acabou. E eu estou livre da situação. E ele pregou dessa forma. Para Deus destruir o povo. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, demonstra o seu amor por todas as nações, por todas as pessoas, tendo olhos sobre todas as nações, né? E que eu disse antes, ele tem os seus propósitos e os faz cumprir. Como nós já dissemos aqui, Deus tem movido céus e terra para voltar ao plano original que ele tão primorosamente criou. Deus faz as suas profecias, cumprir os seus propósitos, vai mover céus e terra para que a palavra dele não caia. Mas aí, só aproveitando uma coisa, o nosso irmão Diácono Jonas falou bem assim, que Jonas prega, né, sem unção, sem próprio, porque ele não queria que o povo... Ele falou: ó, tá decretado. Vontade. Só que o que aconteceu? O povo ouviu a pregação. Exato. Se arrepende, o rei decreta um jejum, não somente as pessoas, até os animais jejuaram. E ó, aquele arrependimento chegou aos ouvidos e às narinas de Deus, e Deus se agradou e poupou o povo. Uma palavra simples. Mas olha só, o povo gentil, que não tinha, de certa forma, comunhão com Deus, ouve o decreto de Deus e se arrepende.
Em contraste a isso, Jeremias apregou, fala para quem? A nação de Israel. E ninguém se arrepende. Por quê? Porque Israel se ostentava por ser povo de Deus. Porque o templo estava em Jerusalém. Batia no peito, eu sou. Não, não vai ser, não, de jeito nenhum vai ser destruído, não. E aí, por causa disso, foi todo mundo cativo. Foi todo mundo levado para o cativeiro. Enquanto os ninivitas, os assírios, todos eles se arrependeram. E por isso alcançaram a misericórdia de Deus. Louvado. Ou seja, a missão de Jonas em Nínive é o quê? Aponta para Cristo e sua mensagem para o mundo inteiro. Oh, que maravilha! E chegou até nós, é por isso que nós podemos nos dizer salvos em Cristo Jesus. Ainda assim, queridos, acrescentando a isso tudo que dissemos, a nossa revista nos traz aqui mostrando que Deus, ele faz ainda ele fez e continua, né, cumprindo com as suas alianças, que seriam alianças divinas de Deus para com o homem. O que seria, queridos? Aliança é concerto, né? Nós vemos que houve aliança adâmica, né? Aliança com Abraão, aliança com Davi, né? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, abre-se ali uma nova aliança, que é o que nós estamos nos dias de hoje, né? Fez aliança com Noé lá atrás. Também. Então, o Senhor sempre fez os concertos, mas o interessante é que todos esses concertos havia uma condição, né? Havia os dois tipos de aliança. Ou seja, incondicional é a promessa que Deus faz. Por exemplo, Deus faz uma aliança com todo aquele que aceita a Cristo como seu Salvador. Vão para o céu. Ok. É uma aliança, né? E qual é a condição? O condicional: anda na minha presença e ser perfeito. Você tem que se esforçar. Ser fiel. Né? Eu comento sempre dizer que a promessa de Deus é que todos nós vamos para o céu. Mas há uma condição: você tem que andar na linha. Ou seja, pastor, nessas alianças de Deus aqui, há uma atitude missionária. Sim. Para com a humanidade. Por quê? Olha só, existem 7 alianças. Quais são elas? A primeira é a aliança edêmica, que Deus fez com Adão ali no Éden, para ele cuidar do jardim. A segunda aliança é a aliança adâmica, que é diferente da edêmica. É adâmica, quando Deus promete ao homem que da raiz dele nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A terceira aliança é a aliança noética, de quando Deus, por intermédio daquele dilúvio, ele salva Noé e sua família. Depois nós temos a aliança abraâmica, que foi o que nós vimos a semana passada, que por intermédio daquele homem, o povo seria salvo, né? Por intermédio daquela nação, todos os povos da terra. Nós temos a aliança mosaica, que Deus fez com Moisés no Monte Sinai. Nós temos a aliança davídica, que do trono de Davi nasceria o rei do mundo, né, por intermédio da aliança da raiz de Jessé. E temos a nova aliança, né, que é por intermédio de Jesus Cristo, a redenção, né, no sangue de Jesus. Então essas alianças feitas aqui mostram-nos uma atitude missionária para com toda a humanidade. Amém, entendemos, querido. Então existem da parte de Deus para o homem, são várias as alianças que a gente poderia aqui enumerar, né? 7, como falou aqui, e outros tantos que nós vimos aqui, e existem aquelas alianças que são incondicionais, que a nossa revista diz assim: a aliança incondicional é uma disposição, uma vontade soberana de Deus, mediante a qual Deus, estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento e receita. Ou seja, o que seria isso?
Eu vejo que aqui nesse tópico de aliança incondicional e condicional, o escritor ele colocou umas palavras muito mais assim difíceis de um aluno entender. Então eu entendo como aliança incondicional é que se refere ao amor de Deus para com toda a humanidade. Isso Deus é uma aliança, quer que todos sejam salvos. Isso é uma aliança incondicional. Então, quando eu leio lá que o Senhor Jesus ele veio para os seus e os seus não o receberam. Agora, todos quantos o receberam tiveram o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso a graça é aberta para todos, é incondicional. Ele não impõe para eles. Que aceitam. Para todos que os quiserem, é isso que eu posso entender. Agora, e a condicional, pastor? Para você ser salvo, existem as condições. Quais são? Ser zeloso, ser santo. Essas condições que são colocadas. Se arrependerem dos seus pecados. É quando eu leio lá na Bíblia. E se o meu povo, Que se chama. olha as condicionais, que se chamam Isso aí. e orar e me buscar e tudo mais, então entra a promessa incondicional. Isso aí. A promessa não, na verdade, é a aliança incondicional. A condicional, ela nos leva ao incondicional. Inclusive, eu falei com... Rapaz, que coisa. Eu estava comentando aqui, né? As pessoas acham muito difícil falar de predestinação. Eu não vejo. Eu também não. Sabe Não por causa de quê? Não tenho essa... O Senhor fez uma aliança e diz o seguinte: todos aqueles que o receberam, deles o direito de ser chamados filhos de Deus. Sim. E o Senhor faz uma aliança com o homem e faz o seguinte: se você aceitar a Cristo como seu Salvador, todos aqueles que confessam a Cristo como seu Salvador vão para o céu. Sim. Só que tem uma coisa: é como se você pegasse um trem e fosse para Belo Horizonte. Eu gosto muito dessa ilustração. Uhum. Só que quando chega no meio da viagem, o governador Valadares, você salta do trem. O trem vai parar? Não. Vai continuar. Sim. Então todos que continuarem no trem vão para Belo Horizonte. Belo Horizonte. A mesma coisa. Eu estou dentro da igreja, estou indo para o céu. Se no meio do caminho eu saio, vou embora, a igreja continua. Então a condição de Deus diz o seguinte: esses que permanecem, eles são salvos. Mas se você sair e não der tempo de voltar, você está condenado. Então é causa e consequência. Isso aí. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Meu Deus do céu. Então, queridos, nós temos que entender que Deus tem uma aliança com todo o homem. Que confessa Ele como seu Salvador. E tem, isso é de forma incondicional. No entanto, também tem as condicionais. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é cheia de condicionais. Isso aí. Existem dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. A consequência de um desses dois caminhos vai depender tão somente da minha escolha, porque eu entendo e concordo com o senhor que no sentido de predestinação, aos que pecarem e morrerem sem Cristo estão fatalmente predestinados à maldição. No entanto, aqueles que estiverem em Cristo estão predestinados. Não estamos dizendo aqui que o diácono Jonathan nasceu para a bênção e o presbítero nasceu. Não é isso. Dependendo do que eles ou do que nós aceitarmos, se nós estivermos bem dentro da condicional, nós estaremos realizados na incondicional. Então, a depender do que eu escolha para mim, está o resultado do meu futuro. A predestinação existe sim, irmãos, isso não é heresia, mas dentro de um contexto condicional. Eu estou errado, meu pastor? Coletividade, né? Todas as vezes que você ouve falar de predestinação, nunca vai ser individual, e sim coletivo. Lembrando aí mais uma vez, o Senhor quer que todos se salvem. Então sempre predestinação vai estar associado à coletividade. Louvado seja Deus. Ou seja, a aliança incondicional é o amor de Deus para com todos. Isso. E a condicional, ela requer arrependimento. Isso aí. E a nossa fidelidade. Então, queridos, Deus abençoe os irmãos. Nós chegamos aqui a mais um final de uma lição. Esperamos ter sido claros e abençoadores para a sua vida. Concluindo, vimos que os planos de Deus abrangem toda a humanidade. Seu alvo da palavra é revelar a sua glória a todos os povos.
Por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem da salvação somente para si, mas para proclamá-la entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas, como está lá em Salmo 96, verso 3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo, tema da nossa próxima lição. Então, querido, já deixe em mão de ontem as suas considerações finais. Que Deus abençoe e obrigado mais uma vez por estar conosco. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui comentando essa lição, que os irmãos possam ter entendido e que Deus abençoe a todos nós no nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Pastor Vinícius. Amém. Eu agradeço também a oportunidade. E quando o pastor Jesus estava aqui lendo, né, acerca da conclusão aqui, o Senhor chamou Abraão e sua linhagem para que fosse referencial e que apregoasse, não ficasse somente para eles, né? Aí me fez lembrar a ilustração do Mar da Galileia e o Mar Morto, né? O Rio Jordão, ele nasce no Hermon, vai descendo, né? E quando chega ali no Mar da Galileia, forma ali um mar. E o interessante é que é um mar que tem ali animais, plantas próximos dele, pessoas que habitam ali no Mar da Galileia, que é um grande lago. Só que o Mar da Galileia, ele não retém a água. E a água continua descendo o Jordão. Sim. Só que quando chega no Mar Morto, o Mar Morto pega aquela água, retém e não tem vida fora nem dentro. Por quê? Porque aquele que prega a palavra pode ter certeza que todos vão querer estar do lado dele. Então nós temos que ser Mar da Galileia, não Mar Morto. Não podemos reter essa água da vida para nós. Não. Temos que transmitir para todos os povos. Então que sejamos o Mar da Galileia, né? Que não retém, mas que distribui essa água da vida que é a palavra de Deus. Que assim seja, querido. Que Deus abençoe a sua vida. Vem para IBD, vem para IADAL. Até a próxima lição, que Deus os abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.